Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que todos vocês estão sempre, lutando por um dia melhor, Então, vamos lá. Hoje a gente vai dar mais o início, a uma aula onde, pessoal, a gente hoje vai abordar mais um conteúdozinho novo, mas bem simples, e bem compreensível, tá bom? Então vamos lá. Aqui, hoje a gente vai ver as grandezas e medidas, onde, gente, essas grandezas, O que é tudo isso? Essas grandezas, pessoal, é tudo aquilo que pode ser medido, certo? Já que medir é um ato de comparar a quantidade de uma grandeza qualquer com outra quantidade da mesma grandeza, Que se escolhe como unidade, Que é a unidade de medida, tá certo? E assim, as unidades de medida são quantidades específicas de determinadas grandezas, Que elas são usadas como padrão para realizar medições, tá certo? E alguma delas, vocês podem observar aí na figura, aqui do lado, que a gente tem vários exemplos, dessas grandezas de medida aqui do nosso cotidiano. A gente tem, o relógio, onde é considerado também a grandeza de medida onde se calcula o tempo, Temos a balança, que se calcula a massa. Temos também a régua, onde se calcula o metro. E assim por diante, Entre outros exemplos do nosso cotidiano, onde as grandezas e medidas estão bastante presentes, Para isso, pessoal, para mim saber, como uma grandeza é determinado em, por exemplo, quantos quilômetros tem um metro? Aliás, quantos quilômetros tem, em metros, digamos assim. Tudo isso, exige que a gente faça essa convenção, certo? Essa convenção, pessoal, é como você fosse transformar uma unidade de medida para outra, De uma grandeza. Aqui eu tenho, eu botei aqui para vocês alguns exemplos, Que um micrômetro, o micrômetro, Assim, ele vale em metros, 0,00001 metro, 1 milímetro. Ele é equivalente a 0,001 metro. Um decímetro, 0,1 metro. E um decâmetro, ele equivale a 10 metros. E um hectômetro, equivale a 100 metros. E um quilômetro equivale, a 1.000 metros, certo? Aqui a gente tem, algumas unidades, certo?
fixa que corresponde a um valor de metro, tá bom? Onde, gente, para a gente saber, né, quando tá em metro e eu quero saber em centímetros, né, quantos metros é tal centímetros ou quantos centímetros é um metro, a gente tem uma maneirinha simples, tá bom? De se realizar isso. Como vocês podem ver aqui no exemplo, né, eu quero saber aqui quanto é, por exemplo, tá um determinado número X em metros, aqui eu quero saber em centímetros, né? Eu apenas pego esse valor e multiplico ele por 10, tá bom? E eu vou obter esse número, certo? Transformado, tá bom? E se for o contrário, né? Se for em centímetros para metro, né? A gente já divide, certo? Divide por 10, tá bom? Vamos aqui pro próximo. Eu tenho também, pessoal, a convenção aqui de unidade de área, certo? Área a gente sabe que é sempre medido com o quadradozinho, é sempre elevado ao quadrado. Então, como é elevado ao quadrado, né? Se eu quero saber, por exemplo, quanto é, por exemplo, 10 metros quadrados, vai ser quantos milímetros, né? Digamos assim. Então, eu vou lá e multiplico ele, né? Tá aqui. Só um minuto aqui, vamos lá. Ó, tá em metros, não é? E eu quero saber quanto é em milímetros, né? Eu apenas multiplico por 100. E se for o contrário, né? Se for em centímetros, eu quero saber em metros quadrados. Eu apenas, né, divido. Sempre um vai ser multiplicando e o outro dividindo, tá bom? E eu tenho aqui, pessoal, a conversão de unidade de volume. Volume, vocês sabem que sempre é medida em cúbicos, né? Por exemplo, vou pegar aqui o mesmo exemplo de metros, né? Eu quero saber um volume que tem aqui tantos metros cúbicos. Eu vou lá e quero saber em decímetro, né? Eu vou lá e multiplico ele por 1000. Como é o ao cubo, né, pessoal? Então, é o 10, 3 vezes, então, que chega a 1000, né? Eu apenas multiplico, tá bom? E se for, né, o contrário, eu divido ele por 1000, certo? E aqui, pessoal, eu tenho uma conversão de tempo, né, que é hora, minuto e segundo. Aqui, gente, né, eu tenho aqui, a gente sabe sempre, né, que uma hora equivale a 60 minutos, então a gente multiplica, né? Se eu quero saber horas em minuto, eu multiplico por 60, e se tá em minuto e eu quero saber para segundo, eu multiplico novamente por 60, né? Mas se tá em horas e eu quero saber diretamente para segundos, eu multiplico por 3.600, certo? Que a gente vai obter exatamente o valor em segundos, né? E se for o contrário, a gente vai dividindo pelos mesmos valores, tá? E aqui, gente, na convenção
de unidade de velocidade, né? Aqui, gente, eu tenho, né, metros por segundo e quilômetros por hora, que são as unidades medidas de velocidade. Para mim saber, né, quantos metros por segundo é em quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6, tá bom? E se for o contrário, eu vou dividir por 3,6. Bom, gente, aqui eu trouxe um exemplo, né, para vocês notarem, né, como é que se faz toda essa convenção, né, representada no nosso dia a dia, tá bom? No nosso cotidiano. Aqui, pessoal, vamos lá, o exemplo 1, né? Paulo comprou um sítio medindo 1,8 hectares. Se cada metro quadrado custou R$ 300, quanto Paulo pagou pelo sítio, né? Para isso, pessoal, a gente sabe, né, que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados, né? A gente está se referindo à área aqui. A gente sabe que 1 hectare equivale a 10.000 metros, não é? Então, 1,8 vai ser quanto, né, em metros quadrados? Eu vou utilizar novamente a regrinha de 3, certo? Então, vou pegar e vou multiplicar aqui 1,8 por 10.000 e 1 vezes x, certo? Que 1 vezes x vai ser x igual a 1,8 vezes 10, que vai dar 1.800, tá bom? Aqui, pessoal, eu transformei, né, esse 1,8 que está em hectare e transformei para metros quadrados, para mim saber, né, qual vai ser a quantidade exata em real, né, que ele vai pagar por todo esse sítio, tá bom? Então, eu tenho aqui, né, aí eu vou fazer novamente a regrinha de 3. Para 1 metro quadrado eu tenho R$ 300, né, e para 18.000 aqui eu tenho x, né? Então, vou fazer novamente a regrinha de 3. E vou multiplicar 1 vezes x vai dar x e 18.000 vezes 300, né? Eu tenho aí esse número, certo? Que é 5.400.000, né? Que foi o total pago pelo o sítio, certo? Aqui, pessoal, eu tenho mais um exemplo aqui somente para vocês transformar, tá bom? Eu tenho um aqui, né? Transformar decâmetro para metros cúbicos, certo? Então, vamos lá. Então, para mim saber, né? Ele tá em um valor e eu quero saber em outro, eu apenas vou multiplicar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, vocês podem, né, olhar na tabelinha e observar. Vocês podem observar e concluir aí o cálculo, saber se você vai multiplicar ou dividir. Nesse caso aqui, a gente vai apenas multiplicar, né, por 1.000. Como é volume, né, e é metros cúbicos, a gente multiplica por 1.000. Tá? Então, eu pego 3,6, tá bom? Que aqui eu peguei apenas um algarismo. Depois a vírgula e multipliquei por 1.000, certo? Aqui, gente, não é para ter esse 3, aliás, 3 não, esse 21 aqui no final, tá bom? Só é 3,6, me perdoem aí novamente. Então, multiplicando isso com esse, então eu vou obter esse resultado, que é 3.600 metros cúbicos.
Da mesma forma, eu vou utilizar do outro, tá bom? Mas só que ele está em decímetro, né? Então, tá em metros cúbicos, eu vou passar para decímetros. Então, vou multiplicar novamente por 1000 e a gente vai obter esse resultado. E o último, gente, né? É assim, ó. Gilda comprou copos descartáveis de 200 mililitros, que é o mesmo ml, para servir refrigerante em sua festa de aniversário. Quantos copos ela encherá com 1 litro de refrigerante? Bom, gente, aqui, como a gente sabe, né, tá em litros, né, mas a gente tem que passar para ml. Essa conversão aqui, gente, é muito simples, tá bom? A gente sabe que 1 litro equivale a 1000 ml. Então, para mim saber quantos litros, aliás, quantos copos vai encher 1 litro, né? Ou seja, 1000 ml, então eu vou apenas dividir, né, pela quantidade de ml que os copos correspondem. Então, eu vou pegar o 1000 e vou apenas dividir por 200, que dividindo, né, como eu tenho aqui 3 zeros e eu tenho 2 aqui, então eu posso cancelar as quantidades de zero, tá bom? Que se fosse assim, ó, 1000, né, dividido por 200, poderia cancelar 2 zeros daqui, com 2 daqui ia ficar 10 dividido para 2, que vai ter 5 copos, tá bom? Pois é, galerinha, viu? Aqui a gente encerra mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. E para as demais dúvidas, eu estarei sempre aqui. E até breve. Grande beijo.